Uma curiosidade sobre a mecânica quântica é que alguns dos pais dessa teoria, alguns dos autores que contribuíram para o surgimento da quântica, posteriormente eles se voltaram contra ela. O Einstein e o Schrödinger são dois bons exemplos. Eles têm trabalhos ali que são fundamentais para a quântica, para o início da teoria, e depois eles começaram a adotar uma postura mais crítica com relação a alguns aspectos dessa teoria. Agora, isso é estranho porque a mecânica quântica é uma teoria bem sucedida. Não existe nenhum experimento que contradiz a mecânica quântica. Além disso, existe uma série de aplicações tecnológicas que foram desenvolvidas por causa da mecânica quântica, aplicações baseadas nos resultados da mecânica quântica. Então, qual que é o problema da física quântica, O problema é que ela desafia uma série de noções que foram construídas ali na física clássica. Estou chamando de física clássica aqui a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo, a termodinâmica. São as teorias clássicas da física. E a mecânica quântica se opõe a certas noções que foram estabelecidas aí por essas teorias clássicas. Agora, uma pergunta que muitos físicos fizeram é a seguinte, será que não é possível incorporar algum elemento à teoria quântica, e acrescentar alguma coisa nessa teoria, que possa tornar a quântica uma teoria mais próxima das teorias clássicas? Será que a gente não pode resgatar essas noções da física clássica acrescentando algum elemento na mecânica quântica? A maioria dos físicos defende que não é possível incorporar nenhum elemento à mecânica quântica. Mas alguns físicos ainda defendem que sim, que seria possível incorporar algo que ficou conhecido como variáveis ocultas. A teoria, variáveis ocultas porque seriam certas características, coisas que a gente não tem acesso experimental, que nós não conhecemos, portanto são variáveis ocultas, mas que poderiam ser acrescentadas, incorporadas à teoria, e aí isso poderia ali permitir o resgate dessas noções clássicas. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre essas variáveis ocultas e as teorias de variáveis ocultas. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência, e se você gosta desses temas, se inscreva no canal para o YouTube poder te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. Os autores que defendem o uso de variáveis ocultas, ou a incorporação de variáveis ocultas na mecânica quântica, eles fazem isso motivados ali por um desejo de resgatar um ideal da física clássica que foi perdido. E como essas teorias são muito bem sucedidas, a gente está falando ali da mecânica clássica, a mecânica do Newton, a termodinâmica, o eletromagnetismo, e elas são teorias bem-sucedidas e influentes. Então, essas noções, os físicos se acostumaram com essas noções, e parecia, por um certo instante, por um certo momento, por um certo período no tempo, que a física era a física clássica. Ali no final do século XIX, a impressão da comunidade científica era essa, de que a física teria sido resolvida, solucionada, a física teria solucionado todos os problemas e a física, o mundo funcionava de acordo com a física clássica. Um pouquinho depois, no início do século XX, começa a aparecer a mecânica quântica, a relatividade, e as coisas mudam de figura. Bom, mas quais são esses ideais ou essas noções importantes aí da física clássica? A principal delas é a ideia de que a natureza ela não pode ser incerta. A natureza ela não pode ter a incerteza como uma característica ali na sua essência. A mecânica do Newton, por exemplo, é uma teoria determinista. Ela diz o seguinte, que se você conhece todas as condições iniciais ali do seu objeto de estudo, você consegue, e todas as características do seu objeto de estudo, você consegue fazer previsões sobre o que vai acontecer com ele. Exatamente, de forma exata, você consegue conhecer o que vai acontecer com o futuro do seu objeto. Então, a incerteza seria só uma incapacidade, estaria associada à nossa incapacidade de conhecer todas as propriedades do objeto de estudo. Para entender isso melhor, vamos considerar um exemplo. Imagina o lançamento de um dado. O lançamento de um dado, a princípio, é um fenômeno que pode ser tratado pela mecânica newtoniana. E a mecânica newtoniana, na mecânica newtoniana, se você conhece todas as propriedades do objeto de estudo, se você conhece todas as características do movimento, você consegue prever exatamente qual vai ser o resultado do movimento. Então seria teoricamente possível prever exatamente qual vai ser o resultado do lançamento de um dado.
Agora, por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não usa isso, sei lá, para ganhar dinheiro num cassino e tal? É porque é muito difícil fazer isso, né? Seria tecnicamente muito difícil, né? Quase impossível prever exatamente qual vai ser o resultado do lançamento de um dado. Por quê? Porque é um fenômeno que envolve existem vários fatores envolvidos nesse processo, né? Então, e a gente não consegue conhecer todos esses fatores. Então, o lançamento de um dado o resultado do lançamento de um dado é desconhecido porque nós não conhecemos todas as propriedades, todos os fatores que estão envolvidos nesse processo. Mas se fosse possível conhecer todos esses fatores, seria sim possível falar qual é o resultado de um lançamento de um dado antes do lançamento acontecer, né, claro. Então, essa ideia de incerteza a gente aceita, porque essa incerteza está associada com a nossa incapacidade de conhecer todos os aspectos da natureza. Então, tudo bem, a gente pode até achar que a gente não é capaz de conhecer todos os aspectos, por isso a gente não consegue saber tudo o que vai acontecer. Mas a gente imagina, né, pelo menos no campo da física clássica, que a natureza em si tem suas causas determinadas e todos os eventos têm sim explicações determinadas. As coisas não acontecem por acaso, né? Tem uma frase famosa do Einstein, né, que é aquela de que Deus não joga dados, né, que vai mais ou menos nesse sentido, né? A ideia de que a natureza ela não pode ser essencialmente indeterminista, né, incerta. Bom, o problema é que a mecânica quântica diz o contrário, né? Na mecânica quântica, a incerteza não é resultado do desconhecimento sobre alguns fatores ali que estão envolvidos no fenômeno. Mesmo se você conhecer todos os fatores, no caso da mecânica quântica, né? Mesmo se você conhecer todas as características do seu objeto de estudo, todos os fatores que estão envolvidos no processo, ainda assim, o máximo que você consegue falar é sobre probabilidades de alguma coisa acontecer. Você não consegue falar exatamente o que vai acontecer. Então, é como se a incerteza nesse caso é uma característica da própria teoria, né? Não é uma característica da nossa incapacidade, ela não é assim, o resultado da nossa incompetência, da nossa incapacidade de conhecer certos aspectos do mundo. Não, ela é uma consequência da própria teoria. A teoria já pressupõe a incerteza de certa forma, né? Então, assim, se a gente poderia então imaginar, né, seria possível interpretar a partir dessa consequência da mecânica quântica, né, do uso da incerteza na mecânica quântica, seria possível imaginar que o mundo poderia ser de fato incerto, né? Então, o desconhecimento sobre um evento da mecânica quântica poderia sim implicar em uma incerteza do próprio mundo. E imaginar um mundo incerto, um mundo em que os eventos são aleatórios, né, é algo que os físicos não queriam comprar. Eles não queriam comprar essa ideia, portanto, essa é uma dificuldade que a mecânica quântica enfrentou. Bom, uma saída para isso seria imaginar que a mecânica quântica, como teoria, né, ela é incompleta. Então está faltando algum fator ali, alguma coisa na mecânica quântica, né, alguma variável, né, uma variável oculta que nós não conhecemos, né? Então deve estar faltando alguma coisa na mecânica quântica e é por isso que ela é uma teoria indeterminista, é por isso que as previsões da mecânica quântica são sempre probabilísticas, né? E não são exatas como as da mecânica clássica. Então essa estratégia foi usada por alguns físicos, né, que tentaram modificar o formalismo da mecânica quântica, incorporar um elemento, né, que são essas variáveis ocultas, para que a gente pudesse novamente resgatar esse ideal da física clássica, né? Essa ideia de que o mundo, na verdade, o mundo é inteligível, né? Ele não é aleatório, né? Os eventos não são aleatórios, né? Nós conseguimos determinar, seria possível, a princípio, determinar exatamente o que vai acontecer e como as coisas acontecem, e as coisas não acontecem aleatoriamente, né? Aí a mecânica quântica tem um limite ali, mas esse limite seria imposto pela ausência ali de um elemento, né? E esse elemento seriam essas variáveis ocultas. Então, algumas teorias de variáveis ocultas são desenvolvidas, né? A principal delas, né, foi desenvolvida por um físico chamado David Bohm, um físico americano, que na década de 50 ele apresentou alguns trabalhos ali com a elaboração de uma teoria de variável oculta, né? A teoria do David Bohm ela é
ela é diferente da mecânica quântica tradicional, né? Assim, ela não é adotada pela maior parte da comunidade científica, né? Só para ter ideia, assim, num curso de física, né, de graduação em física, se a gente considerar os cursos de mecânica quântica que são estudados numa graduação em física, em nenhum momento a gente menciona essa teoria do David Bohm. Então é uma teoria que fica relativamente esquecida, mas ela seria uma espécie de reformulação da teoria quântica. Tá? Ela acrescenta novos elementos, é uma teoria um pouco mais complicada do que a quântica tradicional, mas ela seria capaz de resgatar esse ideal clássico aí de que, bom, a incerteza seria só uma consequência da nossa ignorância, né, sobre certos aspectos do mundo, né, e não uma característica essencial ali, né, básica do mundo. A maior parte da comunidade científica não adota essa interpretação do David Bohm, né? E o principal motivo para isso talvez seja um motivo pragmático, assim, um motivo prático, né? Porque tanto a teoria do David Bohm, né, que inclui e considera essas variáveis ocultas, quanto a mecânica quântica, elas preveem os mesmos resultados para todos os experimentos. Então, não tem como decidir sobre qual teoria é melhor para descrever os experimentos que a gente conhece, pelo menos até agora. Então, aí a mecânica quântica é uma teoria mais simples, formalmente mais simples, a mecânica quântica tradicional, né? Por isso, os físicos adotam a teoria mais simples, né, por uma questão prática. Existe um outro argumento também, talvez mais baseado em fundamentos ali da teoria, né, que descartam também as teorias de variáveis ocultas, né, que geralmente é usado para descartar as teorias de variáveis ocultas. Esse argumento envolve um resultado da quântica chamado desigualdade de Bell. Tá? Esse vídeo que aparece aqui no card, né, nesse vídeo a gente fala um pouco mais sobre as desigualdades de Bell. Mas basicamente o que acontece é que essa desigualdade de Bell, para alguns físicos, ela eliminaria a possibilidade da construção de teorias de variáveis ocultas. Né? Mas, de novo, isso é um pouco polêmico, assim, não existe um consenso sobre isso. Bom, então, assim, resumindo isso, né, a maior parte da comunidade científica considera, né, o que eu estou chamando de mecânica quântica tradicional, né, considera que essas variáveis ocultas não são necessárias, que a gente não precisa de incorporar nenhum elemento à teoria quântica, e consideram que a teoria quântica é essencialmente indeterminista e não tem problema nisso. Né? Ela continua fazendo as previsões que ela consegue fazer e a gente continua aplicando a teoria quântica para desenvolvimentos tecnológicos, então assim, ela cumpre a função de uma teoria científica. Agora existe um outro grupo, bem minoritário, de físicos que considera que, bom, a mecânica quântica deve ser reformulada, que sim, é necessário incorporar alguns elementos da quântica, né? E, então seria necessário incorporar essas variáveis ocultas à teoria quântica.